Vamos lá, a leitura do capítulo 11, até porque a gente tem 3 capítulos pela frente. Eu estou vendo aqui muitos irmãos dizendo, pastor, eu estou alistado. Vai compartilhando e vamos à leitura, todo mundo com a Bíblia. Não faz sentido você estar acompanhando sem estar com a Bíblia. A minha linguagem aqui, ou versão, é Almeida Revista e Corrigida. Diz assim a palavra de Deus. A epígrafe ou título diz: a natureza da fé e exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. Está escrito capítulo 11 de Hebreus. E aí a gente vai ter que passar rapidamente alguns versículos que mereciam a gente explicar, mas eu tenho 3 capítulos para a gente concluir hoje. Só sai daqui quando tiver concluído, em nome de Jesus. Vamos lá. Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Eu queria que aqui, toda vez que eu falar a palavra fé, você entenda a fé como compromisso. Não é fé aquele sentimento que a gente fica todo arrepiado, tal, né? A gente vê aquele movimento, aquelas manifestações da fé. Isso é fé, pastor? E porque eu senti isso, pastor, eu acho que vai dar certo, Deus está falando comigo. Não. Entenda a fé aqui como compromisso. Fé, sinônimo de compromisso. Então a gente poderia dizer assim, ó. Porque por ela, pela fé, pelo compromisso, os antigos alcançaram testemunho. A gente poderia ler assim. O compromisso desses homens do Antigo Testamento fizeram com que eles alcançassem um grau, que eles tivessem um elevado acesso às coisas de Deus, pelo seu compromisso. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, o compromisso de Deus fez todas as coisas no mundo e esse mundo material que nós testemunhamos. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando a Deus testemunho, ou dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. E aí vai falando de outros exemplos, como Enoque, que foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, diz o texto sagrado, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agrada a Deus. Versículo 6 diz assim, ó, e é clássico esse versículo. Vamos citar? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Olha o que eu estou falando aqui. Sem compromisso é impossível agradar a Deus. Entenda isso em nome de Jesus. A sua fé, ela não é um aglomerado de sentimentos e de sensações. A sua fé, ela está baseada num compromisso. Se não tem compromisso, não tem fé. Não tem fé. Por isso que um certo pastor uma vez falou para um jovem que perguntara: pastor, por que, pastor? Eu não tenho vontade de orar, o que é que eu faço porque eu não tenho vontade de orar? E o pastor disse: jovem, você deve orar sem vontade. Porque a fé, ela não é um sentimento. A fé é um compromisso. E a partir de agora, do verso 7, tem mais testemunhos, como, por exemplo, o testemunho de Noé. Diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé,
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Meu Deus, olha o que a fé faz, né? O homem saiu sem destino, Abraão, o pai da fé. Pela fé habitou na terra da promessa, versículo 9, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque, seu filho, e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice ou construtor é Deus. E aqui continua mais exemplos de fé. Capítulo 11, versículo 11 de Hebreus, diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como estrelas do céu e como areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses personagens alcançaram, acessaram um lugar aqui nessa terra, como eu posso dizer, um lugar invejável, um lugar grande, um lugar de destaque pela fé. Não foi pelos méritos próprios, mas pela fé. Vamos lembrar? Fé, compromisso. Tanto é compromisso que a mensagem aqui era justamente quem estava nos primeiros encontros absorveu bem isso, que eu frisei bem. O objetivo aqui do escritor aos Hebreus é fazer com que os cristãos que aceitaram o cristianismo não voltem para o judaísmo. Muitos estavam voltando, muitos estavam desistindo da fé, colocando agora esses personagens do Velho Testamento como iguais a Cristo. E aí a gente vai ver, ele bate muito na questão do sumo sacerdote, mostrando que Cristo, na nova aliança, ele venceu, superou todos esses homens que sim foram homens de Deus, mas jamais podem substituir a presença e o sacrifício de Cristo. Então, todos alcançaram. Agora, veja só, esse versículo 13, eu parei nele e fui estudar um pouquinho ele, para ver aqui o que de fato queria dizer esse versículo 13, que diz assim, ó: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Deixa eu ler esse versículo em outra tradução, para que a gente não passe desapercebido. Versículo, capítulo 11, versículo de número 13. Eu vou ler em outra tradução aqui para você, viu? O mesmo versículo. Eu tenho até amanhã aqui, só para a gente ir. Então a gente vai vencer hoje os 3 capítulos. Diz assim, ó: o mesmo versículo. Veja como essa tradução na linguagem de hoje é fácil da gente entender. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. Ou seja, muitos desses homens, é o que diz o texto sagrado, eles receberam a promessa e não viram a promessa se cumprindo, mas ficaram contentes por ver pela fé lá na frente as coisas acontecendo. Mas eles mesmos não provaram da concretude das promessas. É o que o texto diz. Porque a gente sempre escuta, né? Não, quem tem promessa não morre, quem tem promessa não morre. Tem que saber o que quer dizer isso. O que quer dizer aqui, porque esses homens tinham promessas e morreram. Pastor, então qual é a lição prática
dessa palavra, a lição prática aqui para você, sabe qual é? Morra crendo. Amém? Pastor Júnior, olha, morra vendo. Você está vendo pela fé, então, olha, vou crer até o fim. Pastor, eu vou profetizar até o fim que eu e minha casa serviremos ao Senhor, pastor Júnior. Até o fim, pastor, eu vou crer na salvação do meu esposo, da minha esposa. Até o fim, pastor, eu vou crer na libertação do meu filho, das drogas, da prostituição, do vício. Eu vou crer. Muito bem, o seu papel é crer. Até porque se você perder o crer, isto é, você perder a fé, você está perdendo sua vida. Esses homens morreram, mas morreram cheios de fé. Coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Aleluia, glória a Deus. Tanto é que o escritor está dizendo, lembrando que a vida deles não era aqui na terra, nem a sua é aqui. Aleluia. Eu me alegro, irmãos, com isso. A gente vive, e como é bom a gente se deparar com essa palavra, porque muitas vezes nós vivemos como incrédulos. Vivemos como se o mundo e as coisas da gente se findasse aqui. Tem que acontecer aqui, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, e tem que... Meu irmão, não é do seu jeito, não é do meu jeito. Deus tem o melhor para mim, para você. Na minha adolescência, eu lembro que eu fiz um propósito com Deus. Meu Deus, eu consagrei, sei lá, eu acho que eu tinha 14, 15 anos, para acontecer algo que era o meu sonho, tal. Eu fui tão sincero diante de Deus, irmãos, que eu lembro, me traz assim, mexe comigo. E eu digo, meu Deus do céu, e por que não aconteceu? E aquilo não aconteceu lá na minha adolescência. Mas assim, eu busquei a Deus com tanta intensidade, com tanta sinceridade, irmãos, com tanta pureza de coração. E sabe quando eu vim entender e agradecer a Deus porque Deus não fez e Deus não atendeu o meu pedido, eu acho que foi há poucos meses atrás. Que eu estava parando assim, a ficha caiu. Eu estava com aquele sentimento ainda de mágoa de Deus, sabe? Mas Deus, por que não foi, não aconteceu? Eu fiz tudo certinho, com tanta sinceridade, Senhor, e tal. Aí Deus me mostrou claramente, disse, meu filho, se eu tivesse feito isso, você não estava hoje onde você está. E caiu a ficha assim, sabe? De uma hora para outra, eu nem esperava, caiu a ficha. E eu disse, glória a Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor não me atendeu. Eu quero dizer a você que você vai agradecer a Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Quem está entendendo essa palavra, diga amém, glória a Deus. Quem está ouvindo pelo rádio, pelas redes sociais, nós vamos ler hoje, concluir a Epístola aos Hebreus. Eu estou no versículo 13 do capítulo 11. Capítulo 11, versículo 13. Vou para o 14 agora. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Ou seja, aqui está mostrando que aqueles que creem e que se comportam assim, como eu vi uma irmã dizendo assim, pastor, eu creio assim também. Aqueles que sabem que a sua vida não termina aqui, eles estão buscando uma pátria genuína, uma pátria eterna, que é o céu. Você é eterno. Versículo 15. E se na verdade se lembrasse daquele de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor ou uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Versículo 16. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Versículo 17. Continua ainda mostrando os feitos dos homens do Antigo Testamento, diz assim. Versículo 17, está escrito: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, ou seja, Abraão ofereceu o seu filho pela fé ao Senhor, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até os mortos ressuscitar pela fé,
E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, ou dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo pelo pecado ou do pecado. 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Glória a Deus. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Glória a Deus. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pareceu com os incrédulos, ou não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel, e dos profetas. Aqui, ó, que coisa linda, esse versículo, para você dar um glória a Deus bem lindo. Olha que coisa linda. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos pela fé. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não abandone sua fé, firme a sua fé. Sua fé é tudo que você tem de mais valoroso, é a sua fé em Deus. Inclusive, sua fé é capaz de fazer com que você tire força da fraqueza. Sinta a glória, a presença de Deus aí. Aleluia, que coisa linda. Que coisa linda. Já fazem acho que uns 15 minutos que a gente vem lendo exemplo e mais exemplos de homens e mulheres de Deus que venceram pela fé. Você não pode ficar parado, é muito pouco que aconteceu, o que está acontecendo na sua vida. Você tem tudo nas mãos. Por isso que um filho de Deus não pode ficar satisfeito com coisa pouca, irmãos. Não pode pregar um evangelho para você que não é o evangelho que conduz com a verdade. Cristo lhe chama para você prosseguir, progredir. É só ler o texto aqui com a gente. Versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios ou vergonha e açoites até as cadeias e prisões. Foram apedrejados. Meu Deus do céu, olha só o poder da fé. Muitos foram apedrejados, serrados, tentados,
mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Aleluia! Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Aleluia! A terra não era digna desses homens. O que é que a gente está fazendo, irmãos, com esse evangelho tão poderoso ao nosso alcance? O que é que a gente está fazendo? O que é que está produzindo na minha vida, hein? Esses homens, eles foram cerrados ao meio, mortos. Você viu aqui, andaram perambulando pelos desertos da vida, e o escritor diz que a terra não era digna deles. Não era porque eles eram melhores do que nós. Eles eram homens como eu e você. Mas eram homens cheios de fé. Homens cheios de fé. E mais uma vez aquele versículo que diz: e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Alguns que interpretam também esse versículo, mostrando que era a promessa de ter visto o Filho de Deus reinando sobre a terra. O fato é que, pela fé, coisas grandiosas foram feitas através desses homens. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quem está chegando, compartilha, porque faltam 2 capítulos e no instante a gente lê. Você que está listado, sinta a graça, é a presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos correr aqui, já são 10h40, para a gente cumprir a nossa atividade de ler toda a epístola aos Hebreus, para a glória de Deus. Diz assim, capítulo 12. E esse capítulo é bem interessante. Se eu vou parar em cada versículo, a gente só termina 5 horas da manhã. Mas vamos lá. Capítulo 12 de Hebreus, iniciando agora. Capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, a gente tem muita gente perto da gente, aqui no capítulo 11, dando testemunho de fé. É como que Deus estivesse dizendo assim, ó, vocês estão vendo que a fé funciona, vocês estão vendo que vale a pena. Tem muita gente aqui para servir de exemplo para vocês. E aqui um parênteses, viu? Enquanto tem muita gente na Bíblia e na nossa vida cotidiana que serve de exemplo de fé, tem muita gente que dá um mau exemplo. E infelizmente muitas pessoas se agarram aos maus exemplos dos outros. Mas se você olhar, eu tenho certeza que Deus colocou alguém que você tem acesso, que tem um bom exemplo de fé, de cristão, de homem de Deus. Pode ter 20 que não presta, mas tenho certeza que tem um irmão, uma irmã que você diz, não, isso daqui é um homem de Deus. E por que você não olha e não segue o exemplo de um? Quer falar mal de 20 e quer dizer que deixou a fé por causa de 20. Problema dos 20. Problemas dos 20. Cuide da sua vida e deixa os 20 para lá. Tem sim exemplo, e aqui a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão nuvem, de uma